E essa história que eu estou contando aqui, eu pude viver e experimentar por causa da Marli, que me apresentou o Brian. O Brian é um americano de descendência dinamarquesa, né, de quase 2 metros de altura, que poderia ter escolhido viver uma vida muito confortável, porque o seu tio era o dono de uma das empresas de energia elétrica mais ricas do mundo por muito tempo, e o seu pai é um dos grandes teólogos que pensa cidade. Boa parte das coisas que eu falo aqui sobre cidades eu aprendi lendo. Infelizmente, não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, mas lendo e ouvindo sobre os conceitos do pai do Brian, que foi o Dr. Ray Bach. Mas, apesar de tudo isso, o Ray Bach ele não era só um teórico sobre cidades, ele decidiu que ele ia criar os seus filhos nas comunidades mais perigosas das cidades que eles vivessem. E os filhos foram criados indo para escolas públicas em bairros extremamente violentos, por uma decisão da família. O seu tio, que era dono de uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo, pegava quase toda a renda, mais de 90% dos seus recursos, e enviou para uma fundação que eles criaram, chamado Grão de Mostarda, para apoiar projetos no mundo inteiro. E ele apenas vivia com uma pequena parte de todo esse dinheiro. E o Brian ele era responsável por essa fundação de viajar o mundo, ouvindo, conhecendo histórias, conhecendo projetos e enviando os recursos para ajudar aqueles projetos que eram selecionados. Então, no momento da sua vida, o Brian viveu praticamente sua vida inteira em Chicago, e um dia ele mudou para a cidade de Washington, D.C. Lá em Washington, ele foi morar num dos bairros mais perigosos da cidade, um bairro, eu disse para vocês que o Brian era um dinamarquês, né? Norueguês, desculpa, um norueguês, de descendência norueguesa, e ele foi morar num bairro que praticamente não tinha nenhum branco, uma comunidade negra. De extrema violência, um bairro abandonado pela cidade. Eu pude conhecer um pouco mais da história de Washington, andando com o Brian pelas ruas da cidade, e ele me contou que quando houve a morte do Dr. Martin Luther King, houve vários movimentos de protesto nos Estados Unidos, e em Washington, bairros inteiros foram queimados e destruídos. O pessoal tocou fogo lá nos protestos e em atos de vandalismo e violência, e demorou para ser reconstruído. Quando eles começaram a reconstruir, veio a pandemia. Então, agora que os negócios estão começando a acontecer. Washington é uma cidade, por ser a capital dos Estados Unidos, que eles têm pouquíssima representação local, né, dos políticos, porque boa parte das verbas vão para a estrutura do governo federal. Então, isso faz com que você tenha grandes polos de abandono do Estado lá na cidade de Washington. Abandonado pelo Estado, pelo poder público, ele encontrou uma casinha simples, feia, e ele e a sua esposa foram morar nessa casa. No bairro violento, sujo, abandonado pelo poder público. Ele e a esposa foram morar ali, e porque eles eram dois americanos, dois americanos brancos, desculpa, ele descendente de norueguês, no começo eles não foram aceitos no bairro. E o Brian ele começou uma simples disciplina, que era todas as manhãs pegar uma vassoura e começar a varrer a rua ali, as ruas por onde ele mora. E ele contando a história é muito mais interessante, engraçado, ele é um grande contador de história e um artista também, um artista pintor e tudo mais. E ele então começou a varrer as ruas, e as pessoas olhando para ele de confiança. No começo o pessoal pensava que era algum policial infiltrado ali, porque ali era um centro de distribuição de drogas. Mas ele simplesmente não falava com ninguém e ficava varrendo. E a segunda coisa que as pessoas começaram a pensar é que ele era doido. Não é policial, não, ele é doido mesmo. Porque ele via o grupo ali de pessoas distribuindo drogas, ele passava com a vassoura no meio dele e varrendo o chão no meio dos caras distribuindo drogas. E eles ficavam fazendo isso todos os dias, causando raiva, mas o pessoal olhava para ele, como ninguém falava com ele, ele não falava com ninguém, sem abrir a boca, ele ficava fazendo isso todos os dias. Ele também, as pessoas falavam, deve ser doido mesmo, então não liga para o doido, vamos continuar aqui. Mas, à medida que ele ia fazendo, e as pessoas não conversavam com ele, ele disse que um dia, ao continuar fazendo isso disciplinadamente todos os dias,
Uma certa manhã, uma senhora abriu a porta, a janela da casa e ficou olhando para ele, uma senhora ali da comunidade. E ela perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Brian. E por que você faz o que você está fazendo? Essa foi a pergunta que ele fez. Ele falou, porque eu quero ser um bom vizinho. Essa foi a resposta dele. Ela disse, eu estou vendo o que você está fazendo, viu? Eu tô te entendendo. E ela fechou a janela e não falou mais com ele. Mas, a partir desse dia, todo mundo começou a chamar ele não mais com o cara da vassoura, mas como Brian.